Fala, galera do Corujão Vascaíno, chegando aqui com o nosso vídeo de pós-jogo. Mais um empate, agora pela Copa do Brasil, contra o CSA por 0-0, lá em Maceió. Olha, eu vou começar esse vídeo aqui dizendo, eu tenho pena da torcida do Vasco, alguns que viajam quilômetros e quilômetros e quilômetros para acompanhar esse time. Galera do Nordeste, então, que é uma torcida extremamente apaixonada pelo Vasco da Gama, para acompanhar esse time. Olha, cara, é muito sacrifício. Sabe, é um time que não merece esse sacrifício. A grande verdade é essa. Cara, vocês viram o time do CSA? Porra, pelo amor de Deus. Décimo colocado da Série C. O que é o CSA? E olha que a torcida dos caras fez uma festa linda. Encheu, apoiou, mas, pô, eles devem entender a limitação daquele time. E o Vasco, cara, com aquele negócio de toca pra lá, toca pra cá, toca pra lá, toca pra cá, estilo Diniz. Porra, e não agride. Adib, mas no primeiro tempo teve boas chances, mas ok, mas não fizeram gol. O que adianta criar um monte de chance? Tava lá, em determinado momento apareceu lá o quantidade de conclusões. O Vasco estava com 17. Porra, os caras miram no goleiro. É impressionante, cara. Porra, aí agora um jogo que era pra gente ter matado o jogo, e eu comentei no vídeo de ontem, que era um jogo importante para matar esse jogo, para quando chegar na quinta-feira da semana que vem, a gente poupar jogadores, porque o CSA não ia levar o time principal. O CSA tá tentando subir da Série C para a Série B. Mas agora os caras estão no jogo, porra. E os caras sabem como é que é jogar em São Januário. Eles viram o Operário lá. Então eles já têm na cabeça deles o que eles vão fazer. Se coloca todo mundo lá atrás, é o mesmo jogo que eles fizeram hoje. Só que lá tem um ingrediente a mais. Se o gol não sair entre os 15 e 20 minutos do primeiro tempo, a torcida vai pressionar. Vai pressionar. E aí é aquele nervosismo, e aí é aquela história que nós vimos contra o Operário. Né? Deus queira que não vai para os pênaltis, porque mais uma vez nós vamos ter que depender de São Léo Jardim. Agora era um jogo para matar o jogo, era para sair dali com 2-3-0 no mínimo. E para São Januário tranquilo. Mas não, cara, o Vasco gosta de complicar jogo fácil. Aliás, o Vasco complica qualquer jogo. Né? Agora, o Diniz deu uma sorte danada para o jogo da quinta-feira que vem. Deu uma sorte danada. Porque esse cidadão aí foi expulso. Que é outro que, para mim, deve fazer de sacanagem, só pode. Tá ganhando aquele salário maravilhoso dele, 900 prata, joga um jogo, o outro eu vou ficar de fora. Já joguei esse, não posso fazer nada se não ganhou. Não é a frase que ele gosta de usar? Não posso fazer nada. E aí já arrumou uma expulsão, porque ali ele arrumou uma expulsão. Ele sabia que ele tinha cartão amarelo e qualquer movimento mais brusco. Eu acho que nem foi um lance para expulsão, mas ele sabe. Meteu a mão na cara do sujeito, o sujeito foi lá, né, não pegou nem na cara, pegou no peito. Né? E aí o sujeito fez uma cena, o árbitro tá lá, pá, já expulsou ele, porra, opa. Pra mim tá ótimo. Agora, a culpa é dele? A culpa é dele? Não, não é, a culpa não é dele, não. A culpa não é dele. A culpa é do seu Diniz, que foi voltar ele nesse jogo. O que justifica, depois da partida que o Lucas Freitas e o Maurício Lemos fizeram contra o Internacional, o que justifica o João Vitor voltar para esse time? Coloca o Maurício Lemos todo torto pela direita, pela esquerda, todo torto, fez uma partida horrorosa, enquanto a gente sabe que pelo lado direito ele joga melhor, e jogou bem contra o Inter.
E o Lucas Freitas, que vem sendo bem irregular. Não é nada demais, não é nenhum zagueiro extraordinário, mas tem sido regular. Eu queria, e não teve um cidadão que perguntasse na entrevista coletiva por que o Diniz voltou com o JV. Pelo menos agora ele deu sorte, e nós também, né? Para o jogo de quinta-feira que vem, ele não vai poder escalar o João Vitor. Um jogo que a gente estava querendo complicar ele. O Vasco estava doido para complicar o jogo. O Léo Jardim praticamente não tocou na bola. O PH, uma boa partida, com pulmão em dia, como sempre. Segundo tempo, ele saiu driblando todo mundo, quase fez um golaço. Jogou bem. O João Vitor, não vou comentar aqui, já comentei. O Lemos, acho que foi prejudicado, porque não é o lado que ele atua melhor. O Piton, volto a dizer aqui, eu acho que o Piton tem voltado a jogar melhor. Muito por conta da presença do David, que nem fez um bom jogo hoje. O Hugo Moura, enquanto estava na cabeça de área, tá ok, mas depois que bota ele pra zaga, puta que pariu. Ele não tem caguete de zagueiro, ele é cintura dura, tá? Ele não tem velocidade. Ele não tem noção de espaço de zaga. O Diniz quer fazer com ele o que ele fazia com o André no Fluminense. Porra, só que o André tá anos-luz na frente do Hugo Moura. Até o Martinelli tá anos-luz à frente do Hugo Moura. Então eu penso assim, se o Diniz quer fazer essa jogadinha de recuar, tirar um zagueiro e recuar alguém para a zaga, pense em outro, porque com o Hugo Moura não dá. Procura outro ali. De repente o Thiago Mendes vai poder fazer isso, que já jogou de zagueiro. Quando ele tiver em condições de atuar os 90 minutos. O Tietê tentou, mas acho que fez uma partida abaixo também. Né? O time jogou bem abaixo do que jogou contra o Internacional. Não sei se pensou, peraí, o CSA, Série C, vamos ganhar a hora que a gente quiser. O Vasco não tem esse direito, tá? Mas de repente passou isso pela cabeça dos caras. O Nuno é um jogador que para mim tem caído de produção muito, né? Sabe, cisca muito, tem vontade, ele não se esconde do jogo, isso é uma verdade. O Nuno Moreira não se esconde, ele busca, ele tenta, mas não tá no melhor momento. O David hoje não fez uma boa partida, mas eu fico satisfeito em relação ao David por ver a recuperação dele da grave lesão. Ele tá ganhando mais condicionamento físico a cada jogo e tá sem medo, né? Ele tá jogando. Mas tecnicamente hoje ele não fez um bom jogo. Outro que para mim não fez um bom jogo foi o Rayan. Não fez. Acho que, inclusive, sumiu do jogo. Segundo tempo, você não ouviu falar do Rayan. E o Verratti, né? O Verratti está numa fase terrível. A fase do Verratti é tão ruim que tu não vê ele mais nem reclamando em campo. Porque o Verratti é chato, né? Aquele jogador chato. Reclama do árbitro o tempo inteiro, se joga, faz aquela cena. Ele não tem nem feito isso. A fase dele tá tão ruim que ele não chega mais, não reclama mais do árbitro, ele não fica bravo com ele não reclama mais do companheiro. Agora, não sai de campo. Depois que o João Vitor foi expulso, quem tinha que ter saído era ele. Porque deixava o Rayan do lado, o Lodge do outro, que o Lodge já tinha entrado, para puxar o contra-ataque. Não. O seu Diniz mantém o Verratti. Eu tenho quase certeza absoluta que na renovação de contrato do Verratti tem uma cláusula lá dizendo: não pode tirar o Verratti, exceto quando ele peça para sair. É a única explicação, cara. Vai falar, não, porque para manter a bola aérea. O CSA não estava cruzando bola na área do Vasco. Então hoje nem precisava dele na bola aérea. Em contrapartida, o Vasco
em determinado momento, só cruzamento pro Verratti que tá mal. E a zaga do CSA é uma zaga grande. Eles cortaram todas pelo alto. Porque tem pelo menos 3 caras ali que deve ter 1,80 e tal, quase 1,90. O Verratti, em uma fase, não se criou. Aí, com a expulsão do JV, ele teve que recompor a zaga para botar o Lucas Freitas, afinal já tinha tirado o Maurício Lemos. Né? E colocou o Lloyd, que até tentou. Né? Eu achei que o Lloyd entrou mal, não. Tá? Buscou a linha de fundo, tentou profundidade. Né? Fez algumas boas jogadas. Falta sequência para ele. Eu acho que falta sequência, falta mais segurança. Eu acho que falta um gol pro Lloyd. Se o Lloyd conseguir fazer um gol, eu acho que a autoestima dele dá uma subida e a confiança vai junto. Agora, nós temos que falar do professor Diniz. A gente reclama, eu reclamo, e muita gente fala, inclusive eu, dizendo assim, não, pô, a gente tá exigindo muito do Diniz, mas também olha o elenco. Olha o banco. O que é verdade. Hoje, se eu não me engano, ele só trocou o Lucas Freitas e botou o Lloyd, né? Não entrou mais ninguém, ou seja, fez 2 substituições, morreu com 3. Ah, botou o Thiago Mendes também, né? Então morreu, fez até o Thiago Mendes entrou no intervalo. Que fez até uma boa partida, mas está nitidamente fora de forma. Thiago Mendes está nitidamente fora de forma. Requer ritmo e condição física. Acho que está até um pouquinho pesadinho. Agora, a gente reclama do Diniz, que o Diniz não tem banco, que o Diniz não tem material humano, o que é verdade. Agora, porra, quanto CSA, professor, dá para produzir mais do que produziu hoje. Pelo amor de Deus, né, professor? É contra o CSA. Com todo respeito ao CSA, ao Azulão de Alagoas, que vive um péssimo momento, inclusive na Série C. Agora dá para fazer melhor, né, Diniz? Agora, as escolhas que o professor vem tendo, entre elas de nunca tirar o Verratti, de querer fazer esse recuo botando o Hugo Moura na zaga, que a gente já viu que não dá certo, eu acho que tem atrapalhado. Por mais que o elenco seja curto, o elenco não, as opções sejam curtas, o elenco é grande, mas as opções reais são curtas. O Coutinho também entrou, né? Ele fez 4 substituições, então, né? Esqueci do Coutinho. Coutinho, pra mim, foi tão mal que eu nem lembrei dele. Entrou. Perdeu um gol, sabe? Porra, parece que também fica 3, 4 partidas aí, parece que, sei lá, perde todo o ritmo, perde a condição física, sabe? Mal, não fez nada, produziu nada, né? Produziu nada. Então ele fez 4 substituições, tudo bem. Mas você tem uns que você entra tão mal que a gente até esquece. Então, gente, nós teremos um jogo na quinta-feira que vem, né, no dia 7, com fortes emoções. A grande verdade é essa. Mais uma vez, com fortes emoções. E alguém pode falar assim, porra, demais, olha a rodada aí da Copa do Brasil, o Cruzeiro empatou com o CRB em casa. 0-0 também. O Bahia ganhou de 3-2 do Retrô, também em casa. Porra, cara, mas olha o Cruzeiro, olha o Bahia. Estão muito na nossa frente, em questão técnica, em questão tática, em questão de preparação física. Você acha que o Cruzeiro não vai se classificar em cima do CRB? Que o Bahia não vai se classificar em cima do Retrô? Só se acontecer uma zebra. Futebol é assim. Mas a lógica é que os dois se classifiquem. Agora, alguém aqui pode dizer que a lógica, o Vasco se classifica contra o CSA em São Januário? Eu não ponho a minha mão no fogo. Sinceramente, eu não vou pôr. Porque a gente viu contra o Operário como é que foi, né? Quase merda que deu. E o cenário em relação ao CSA tá dando a mesma coisa. E aí o Vasco treina amanhã, ainda em Maceió, e viaja só na sexta-feira lá para São Paulo para enfrentar o Mirassol, que é um time muito,
mas muito melhor do que o CSA. Vamos ver o que o Diniz apronta. Não teremos o goleiro Léo Jardim, né? Vai jogar o Fusato, mas com certeza teremos João Vitor. Porque ele não vai deixar de escalar o João Vitor nessa partida pelo Campeonato Brasileiro. Eu sei que, gente, olha, a gente não tem um dia de paz. Quando a gente acha que vai ter o jogo tranquilo, eu até falei que ia fazer uma live se o Vasco ganhasse, uma live de pós-jogo, se o Vasco ganhasse de 3 ou mais gols de diferença. Que inocente que eu sou, né? Que inocente que eu sou, achando que o Vasco poderia ganhar de 3 ou mais gols de diferença, mesmo do frágil CSA. É isso aí, meus amigos. Olha, pós-mundial, tá? Se eu não me engano, o Vasco disputou 6 partidas, 4 empates e 2 derrotas. Nenhuma vitória até agora. Tá difícil, hein? Tá difícil. O elenco é curto? O elenco é curto, as opções são frágeis. Agora, o seu Diniz tem muita culpa nisso aí. Se você gostou desse vídeo, meus amigos, peço que deixe seu like, aí compartilhe, se inscreva no Corujão, vire membro para você poder estar qualquer hora aqui numa das nossas lives de membro, né? E entrar também lá no nosso grupo do WhatsApp. Segue a gente lá no X, @Corujão Vascaíno, e também no Instagram, Corujão Vascaíno. Um abraço, gente. Até a próxima. Boa noite.